Uma das coisas que mais faz a gente gostar de cinema é justamente a capacidade que os filmes têm em transmitir certos sentimentos pra gente. A gente fica triste, alegre, emocionado, frustrado e desconfortável. Esse último, principalmente, tem gente que ama essa sensação em um filme e outras pessoas que não gostam nem um pouco, mas definitivamente é um tipo de filme que marca a gente. Vamos falar sobre alguns deles hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e se você ainda não me segue lá no Instagram para saber mais novidades sobre o canal, sobre cinema, séries de TV, me segue lá, @LucasTHMA, e hoje vamos falar desses filmes que causam aquela aflição na gente, que deixa a gente desconfortável. Não necessariamente são filmes de terror, apesar de que vários aqui têm umas pitadinhas ali, uns elementos de terror, mas também tem filme dramático, coisas até da vida real, que deixam a gente com aquela sensação estranha, e isso pode ser bom ou ruim, depende, vai de cada pessoa. O primeiro dessa lista é um filme que eu gosto bastante, eu sei que tem muita gente que não gosta muito, que é Mother, ou Mãe, do Darren Aronofsky, de 2017. Foi um filme que fez aí um burburinho naquela época. Eu indiquei esse filme para uma galera aí do meu ciclo social e as pessoas queriam me matar depois, porque o povo pensa assim, pô, nome do filme Mãe, que coisa graciosa, que coisa preciosa. E aí vai e se depara com aquele filme ali que dá aquele impacto. A gente segue os personagens interpretados pela Jennifer Lawrence e pelo Javier Bardem. Eles são casados, moram numa casinha de campo isolada, e a menina só quer ter ali a sua vida, digamos, pacata, tranquila com seu marido naquela casa. Só que aí começam a chegar pessoas estranhas, pessoas que vão tentando um espacinho ali naquela casa e invadindo a privacidade desse casal. O cara, tudo bem, ele vai aceitando, ele quer ser educado e tal. Já a mulher vê algo muito estranho, aquilo tá sendo extremamente incômodo para ela, e meu amigo, da metade pro final, esse filme tem uma reviravolta, tem uma coisa aí que é bem difícil a gente ver no cinema, né? Algo daquele tipo, que é surpreendente. E é justamente nesse ponto que algumas pessoas podem pensar, o que eu tô assistindo? O caos então é instalado e deve ter dado muito trabalho para dirigir aquelas últimas cenas ali do terceiro ato. Se você assistiu o filme, deve saber bem. Nesse vídeo aqui, só um parênteses, não vou dar spoilers. Se você ainda não viu os próximos filmes ou esse aqui, fica tranquilo, então é melhor eu parar por aqui, mas é um filme que deixa aberto a margens de interpretações aí de todos os tipos, seja de cunho social, religioso, combinando muito bem, de forma peculiar, o que é real do irreal. As interpretações aqui também ajudam muito para causar essa aflição na gente. Se você ainda não conferiu Mãe, vai com cautela, que esse filme causa muito desconforto. O número 2 é um filme bem antigo, mas calma, esse filme é maravilhoso. Eu tô falando de O Anjo Exterminador, de 1962, um filme gravado em preto e branco, é um filme mexicano do cineasta Luis Buñuel. E cara, mesmo se você não é muito chegado em filmes antigos, esse filme é uma obra indispensável, inclusive em várias listas aí com 100, 200 melhores filmes da história do cinema, geralmente a gente vê esse filme aqui. É um dos filmes que mais me impactou nesse sentido de desconforto, da melhor maneira possível, porque eu sou meio maluco, eu gosto desse tipo de filme. Esse filme aqui trabalha muito bem com drama, fantasia, surrealismo, suspense. O Luis Buñuel, ele trabalhava muito nas suas obras o surrealismo, principalmente porque ele trabalhava com Salvador Dalí, que estava assim, né, com o surrealismo. E ele demonstra muito bem isso em O Anjo Exterminador. A gente segue uma festa, né, para a High Society, para os ricaços lá numa mansão, e depois que essa festa acontece e tal, mas pro fim da noite as pessoas vão embora ou tentam ir embora daquela casa, e eles não conseguem. Não é porque tem um muro, não é porque tem uma parede invisível, não. Internamente eles não conseguem sair daquela casa, e aí o caos está instalado, porque aí são dezenas de pessoas, eles não sabem o que está acontecendo, o tempo passa, né, e o pessoal, claro, vai cada vez mais se desgastando. A gente vai vendo ali o pior do ser humano, tem muito essa questão dos personagens, do desgaste
psicológico. Não vou entregar mais muita coisa, mas é uma experiência única esse filme. E justamente nessa situação peculiar, imagina você, o pessoal lá no início da década de 60, vendo esse tipo de filme surrealista. O pessoal ficou maluco, né? E ainda assim funciona muito bem, até como um aspecto de estudo para o ser humano, uma obra indispensável. O número 3 é um filme que eu não vejo o pessoal falando muito por aí, mas eu gosto bastante. Eu tô falando de Cosmópolis, de 2012. Ele é dirigido pelo David Cronenberg. Se a gente quer falar de incômodo, se a gente quer falar de filme desconfortável, esse cara é um mestre, né? Já dirigiu A Mosca, Marcas da Violência, O Método Perigoso. Eu poderia ficar aqui um tempão falando das obras do Cronenberg, mas eu decidi escolher uma que o pessoal geralmente não comenta. E é uma obra muito interessante. Primeiro a gente tem o nosso futuro Batman. Será, hein, que vai ser o Batman? Robert Pattinson? Pois é, não sei, mas ele tá nesse filme aqui. Ele é um jovem milionário, considerado um cara, né, genial, promissor e não sei o quê. E ele é mimado, né? E ele vive numa Nova York que parece ser futurista, parece ser daqui a um tempo. E esse cara, ele precisa cortar, ele quer cortar o cabelo dele do outro lado da cidade, em um barbeiro específico. E aí ele vai com a sua limusine e o filme basicamente é o trajeto desse cara na limusine atravessando Nova York. Aí você que não viu o filme me pergunta, mas só isso? Calma, porque esse trajeto não é nada fácil, porque Nova York tá um verdadeiro caos e é justamente esse contraponto que deixa a gente bem desconfortável. Um monte de coisa mesmo, absurda, tá acontecendo do lado de fora quando o cara tá lá na limusine, né, aquele lugar espaçoso, o cara, né, cheio da grana, e a gente vê a diferença, né, da realidade lá fora com a realidade lá dentro, a interação que ele tem com os personagens, que de vez em quando vão entrando ali na limusine. Inclusive a vida desse cara tá correndo perigo e todo o futuro dele, brilhante, etc. Aquela viagem ali pela cidade vai se desgastando cada vez mais. O visual desse filme é muito interessante, muito bonito. O Robert Pattinson, né, com a sua atuação meio apática e mesmo assim sombria, misteriosa, também contribui para a obra. Então é um filme que no mínimo é muito interessante e que vai também te deixar agoniado. You're a dangerous person. Número 4, meus amigos, se você quer desconforto, se você quiser ficar desorientado, esse filme aqui é pra isso. Eu tô falando do filme Festen, de 1998, ou Festa de Família, que foi a tradução aqui pro Brasil. Esse filme é dirigido pelo Thomas Vinterberg, que é um diretor dinamarquês. Esse cara, juntamente com Lars von Trier, em 95, eles criaram o Dogma 95. Já falei sobre isso aqui no canal, que é uma forma de fazer filme, de dirigir filme, produzir filme, usando o mínimo de recursos possível. Iluminação, captação de áudio mais natural possível, usando apenas uma ambientação. Então, quanto menos, melhor. E ele faz isso em Festen. Os recursos são bem limitados, mas apesar de ser uma produção crua, não é isso que chama atenção, e sim o enredo e as interpretações. Aqui a gente tem uma festa de família comemorando os 60 anos do patriarca, do pai ali da galera, e eles se reúnem em uma casa isolada ali no campo e tal, uma casa bem grande, e vai dezenas e dezenas ali de pessoas para essa comemoração. Até aí maravilha, né? Tá todo mundo rindo, comendo, curtindo a festa. Só que um dos filhos do cara decide ali no meio da farra acabar com aquela graça e falar assim, ó, meu pai fez isso no passado. E é um segredo sombrio que impacta todo mundo. A gente não sabe se algumas daquelas pessoas ali já sabia disso, o que deixa o filme ainda mais louco e cheio de aflição, porque a partir daí, meus amigos, a festa fica com outra vibe, o negócio fica lá embaixo, e aí as pessoas começam a brigar e tal. Vou parar por aqui para não estragar a sua experiência, mas eu te garanto que esse é aquele tipo de filme que fica na memória marcado. E pensar que não é um filme que trata de surrealismo, não é uma situação que não poderia acontecer. Sim, isso acontece muito por aí, né? As pessoas fazem suas coisas erradas no passado e vivem como se nada tivesse acontecido, e coisas assim que prejudica a vida de muita gente. Então é mais uma obra difícil de assistir, mas muito importante.
Número 5 da nossa lista, um filme que também tem uma temática muito real e muito presente nos dias atuais. Ele é de 2005. Eu tô falando de meninamá.com, do diretor David Slade. A gente tem aqui a Ellen Page. Pra mim, o melhor papel da sua carreira. Oh, que saudade dessa Ellen Page aqui, tá? Vocês vão me desculpar, mas aquela interpretação dela em The Umbrella Academy, parece que a menina tá um robô. Aqui ela tá espetacular, digna de indicação ao Oscar e tudo mais. Temos também o Patrick Wilson, que também é um ótimo ator, e aqui o cara tá fenomenal. Cara, essa dupla, o filme é feito basicamente por eles, né? Eles ali em 90-95% do tempo no filme. E eles roubam a cena o tempo todo. E na história, o cara, né, que já é um cara aí dos seus 30 e poucos de idade e tal, fotógrafo, ele tá conversando ali com uma garota bem mais jovem que ele, e eles marcam de se encontrar numa cafeteria e tal. Depois eles vão pra casa do cara e tal, e aí começa aquele jogo de gato e rato. E é nessa hora que o desconforto começa. Aquela garota que parecia indefesa e tal, que a gente pensa, oh meu Deus, o que será que vai acontecer com ela? Não é nada disso. Esse filme tem umas cenas ali, tem uma cena ali que dura cerca de 15, 20 minutos, que, meu amigo, é aflição total. Como eu disse, tem uma discussão, background muito interessante sobre o uso da internet, como as pessoas podem usar aquilo para fazer o mal. E claro que é um filme que tira o fôlego aí em vários momentos também, vale muito a pena. O último da nossa lista é um filme que eu gosto muito, mas é um filme que é sempre muito difícil de ver, que é o Violência Gratuita, dirigido pelo mestre Michael Haneke. Mestre porque esse cara já fez obras aí interessantíssimas, né? O Vídeo de Benny, Amor, Professora de Piano. Todos esses filmes aqui são desconfortáveis, então fica aí mais algumas dicas, mas esse aqui pra mim é o que ele se superou. Lembrando que tem a primeira versão desse filme em 97, dirigido pelo Haneke, e ele dirigiu 10 anos depois, em 2007, a versão, digamos, hollywoodiana. Os filmes são bem parecidos, mas igualmente aterrorizantes. A versão americana de 2007 é a mais conhecida por aqui, eu vou focar nela então. A gente tem ótimas interpretações, Naomi Watts, Tim Roth, Michael Pitt e uma família, né, o pai, a mãe e o filhinho deles, vão passar ali uns dias de férias em uma casa de campo mais isolada. Eles estão ali mais uma vez tranquilo. Vale lembrar que geralmente já repararam que esses filmes têm invasão de casa, né? O pessoal tá ali curtindo numa boa na casa e a privacidade deles é invadida da pior maneira possível. Isso acontece aqui também porque eles estão ali e dois jovens adolescentes ali, ao que tudo indica, eles chegam ali para trocar umas ideias e tal. Inicialmente parecem pessoas inofensivas, mas é claro que esses caras têm intenções aí nada agradáveis para essa família. Como eu disse, um filme dificílimo de assistir. Vai preparado, né, que tem aí cenas completamente marcantes. Outro filme que revela muito bem até onde a maldade humana pode chegar, e aqui no Brasil recentemente a gente tem presenciado muito bem, não só no Brasil, mas fora dele. Se você gosta dessa pegada, assista esse aqui também. Bem, então é isso, meus amigos, esses foram os 6 filmes mais desconfortáveis. Eu tentei não pegar os filmes de terror e tal, muito na cara, esses filmes aqui que muitas vezes envolvem drama e aspectos sociais que a gente vive aí no dia a dia, são filmes que com certeza me marcaram. E deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre eles e outros filmes aí igualmente desconfortáveis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, até hoje, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!